Pessoal, enquanto muitas pessoas de bem continuam presas, né, simplesmente por terem participado lá daquela bagunça lá do 8 de janeiro, muitas delas não fizeram nada, mas estão lá presas. Enquanto isso, o PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, mandou soltar um dos envolvidos na roubalheira dos aposentados do INSS, né? É o Rubens Oliveira da Costa. Ele teve voz de prisão decretada durante o seu depoimento por estar mentindo para a CPMI, né, fazendo falso testemunho, né, criando ali uma narrativa falsa. E o senador Carlos Viana mandou prendê-lo na mesma hora, né? E aí chegou lá a Procuradoria-Geral da República e eles mandaram soltar. Como é de costume, né? O pessoal da justiça lá em cima não gosta de ver corruptos presos, pessoas envolvidas em corrupção. Parece que são privilegiadas, né, pelo pessoal lá de cima do STF, né? Basta ver o tanto que tem de corrupto solto hoje no Brasil, né? Praticamente todos, acho que todos, não sobrou ninguém, né? Foi todo mundo. Até o Cabral, né, que tinha 400 anos de prisão decretada, tá solto lá, né, lá no seu apartamento, curtindo a vida adoidado, cheio de dinheiro que roubou da população, né? E nós estamos aqui trabalhando. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui. É tudo que rolou rapidinho, são vídeos curtos, né? O Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, ele vai mostrar a razão da prisão e depois ele vai mostrar a indignação dele aí e mandar um recado para o STF. Ele ficou bem pé da vida aí e mandou um recado para o STF dizendo que não vai aceitar mais essas interferências da justiça sobre as prisões que eles fizerem lá na CPMI, né? Porque senão não tem sentido. Manda prender lá na CPMI, chega lá na justiça, os caras soltam, né? Porque a CPMI ela tem voz de prisão, ela pode mandar prender. Então, o trabalho tem que ser feito, né, independente, um independente do outro. Então, foi o que aconteceu. Mas vamos assistir, pessoal, que vocês assistindo aqui o Carlos Viana explicar, vocês vão entender direitinho tudo o que aconteceu. Só não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Vamos lá. Nós assistimos hoje foi mais um capítulo de um esquema muito bem montado que roubou os aposentados e que agora tenta se proteger, inclusive com muito bons advogados orientando as pessoas. É de se questionar, inclusive, como no depoimento anterior e nesse, advogados que são caros, conhecidamente caros, estão representando pessoas que alegam não ter nem renda para poder pagar aluguel. A incoerência já começa por aí. Nós É isso aí, pessoal. Caras que dizem que não tem dinheiro para nada, né? Que estão ali no sufoco, e tal, tendo advogados caríssimos, advogados que cobram honorários milionários ali para defendê-los. Da onde vem a grana para contratar esses advogados, né? Você lembra daquele cara lá do PSOL que deu a facada no Bolsonaro e teve um monte de advogado defendendo ele, para todo lado apareceu um monte de advogado caríssimos, advogados caríssimos, que não estão na possibilidade de pessoas comuns, como eu, como você, como qualquer um de nós, né? Somente para pessoas com muita grana que conseguem acesso a esses advogados. E aí tá, né? É o mesmo caso. Nós demos a testemunha todo o direito de permanecer calada, conforme o habeas corpus dado pelo Supremo, em não se incriminar, mas foi muito claro, foram muito claras as posições em que ele deveria falar a verdade nas perguntas que não estavam cobertas. Ele, em vários momentos, omitiu as informações, escondeu documentos, sabia das movimentações, primeiramente negou, depois deu outras informações que acabaram também não se confirmando em valores, tem pleno conhecimento de toda a atividade, foi representante das várias empresas usadas para desviar o dinheiro dos aposentados e alegou aqui não desconfiar de absolutamente nada e só saber somente com a Polícia Federal. Diante das notas taquigráficas, do início, do meio e do fim do depoimento, ficou constatado o crime de falsidade contra a CPMI e isso está previsto em lei como prisão em flagrante. Não tive outra ação, senão a de demonstrar que nós não estamos aqui para tolerar mais nenhum tipo de engano a essa CPMI. Nós respeitaremos todos os direitos, mas nós também seremos muito firmes com as pessoas que comparecerem aqui. E se não comparecerem, terão a condução coercitiva decretada por essa presidência. Vamos lá, só para a gente entender melhor tecnicamente, qual foi o crime pelo qual ele foi preso em flagrante? E aí, quando a gente fala em ocultação de documentos, assim, pintou uma dúvida durante a sessão, que é a seguinte, que poderia, de repente, fazendo papel de advogado do diabo aqui, poderia parecer um pouco contraditório que ele fosse acusado de ocultar documentos que não foram solicitados dele antes. Que documentos são esses? A CPI já tem posse desses documentos? Nós temos as quebras de sigilo e as informações que chegaram por parte da Receita Federal.
mostrando com clareza que ele provisionou e sacou milhões de reais em agências bancárias de Brasília. Ele mesmo confessou apenas um dos saques, mas foi questionado sobre os demais e negou o que está claramente provado, que ele está escondendo documentação, que ele está escondendo informação sobre as ações que ele praticou. Segundo ponto, as datas em que ele diz encontrar com pessoas, com determinados envolvidos no esquema, também não são de acordo com foi demonstrado claramente pela documentação apresentada. Mentir para uma CPMI é crime. E isso foi exatamente o que nós alertamos desde o início. Inclusive, demos a ele a chance de dar respostas corretas. O relator voltou a perguntar em vários pontos e as informações, ou pelo menos a tentativa de omitir a verdade da CPMI, se tornou uma prática comum. O mandado de prisão, a ordem de prisão foi dada em cima, portanto, dessa demonstração de que ele estava disposto a não contar a verdade no depoimento. Aí, pessoal, agora eles vão fazer aqui, ele vai fazer aqui, vai dar um alerta aí ao STF, né? E mandou um aviso lá para o STF, porque ele ficou pé da vida justamente porque o Procurador-Geral da República mandou soltar esse cara que foi preso. Vamos lá. Presidente, qual a sua opinião em relação ao pedido de arquivamento das prisões solicitadas pelo PGR? Olha, é mais uma demonstração de que nós, no parlamento, precisamos tomar uma decisão sobre as CPMIs e as CPIs. Se nós continuarmos com o judiciário invadindo as nossas competências, como tem feito nos habeas corpus, né, permitindo que as pessoas não venham depor, as questões de nós fazermos uma prisão dentro da CPMI com uma testemunha que está flagrantemente mentindo e a Procuradoria da República pedir arquivamento, então qual é o sentido de ter CPMI? Qual é o sentido da gente continuar investigando aqui? Eu defendo com clareza que essa CPMI tem que deixar claro que nós é quem temos que reagir. Agora, o mais importante, essa é uma CPMI autônoma, é uma investigação do parlamento, é uma investigação que está dentro da Constituição. Nós não vamos abrir mão de dizer quem é testemunha e quem é investigado. A Procuradoria da República tem todo um alcance sobre essa decisão em relação aos processos no Código Penal. Dentro do trabalho do parlamento, somos nós quem decidimos e eu, como presidente, vou dar continuidade ao trabalho, vou continuar conversando com os líderes, com os secretários de advocacia do Senado, porque nós é quem vamos fazer a investigação, independentemente de qualquer decisão que venha em relação à Procuradoria da República, e vamos continuar lutando. Vamos, se for necessário prender novamente quem estiver mentindo, eu vou dar a voz de prisão novamente, isso é uma atribuição da presidência do Senado, é uma questão, uma decisão minha de ofício. E se depois a Procuradoria decidir manter a posição que está aí, a advocacia do Senado vai recorrer, nós iremos levar os nossos argumentos até que nós tenhamos uma nova legislação que esclareça. Ou a CPMI tem que deixar de existir, ou então a Procuradoria da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem que começar a entender que aqui há um poder que tem capacidade de se administrar sozinho. Presidente, mas o senhor falou sobre prisão, mas o Rubens, que foi preso semana passada, sequer pagou fiança para sair. O senhor não acha um pouco contraditório o senhor falar que a CPI tem autonomia e tal, mas vocês sequer colocaram um valor de fiança para ele ter que cumprir? Eu expliquei bem sobre isso. Como nós tivemos uma prisão anterior em que a PGR, a Procuradoria da República, se manifestou da mesma maneira pelo arquivamento e ainda instou a Polícia do Legislativo a tomar cuidado com prisões abusivas, aconteceu a mesma coisa agora. Então nós temos que dar uma resposta. Ou nós temos que mudar a legislação ou deixar de fazer CPMIs. Um dos dois tem que existir. E esse ponto, nós não vamos deixar de investigar. É um direito nosso, está na Constituição. O parlamento tem a obrigação de investigar quando o assunto é decidido pela maioria. O problema é que hoje no país nós temos uma zona cinzenta entre o judiciário e o poder legislativo, que nós é quem temos que resolver, não é o judiciário não. Eles dão lá as decisões deles, que hoje nós temos que respeitar, porque é uma questão de equilíbrio, mas nós precisamos voltar o mais rápido possível com um conceito que a Constituição de 88 criou, que é freios e contrapesos. O que é isso? Quando o judiciário não tiver uma resposta, ele não legisla, ele devolve ao parlamento para que os poderes continuem equilibrados. Não está acontecendo isso. Infelizmente, o que a gente vê é o Supremo Tribunal Federal e agora uma Procuradoria da República que se posiciona com muita clareza em completo desrespeito às decisões desse parlamento. Obrigado. Essa recomendação da PGR com relação à prisão em flagrante, ela é exclusivamente com relação à prisão do Rubens ou ela é uma recomendação geral para os próximos passos da CPI? Se nós não começarmos a esclarecer os detalhes todos e tivermos força legal, definida, respeitada, vai ser uma decisão geral. Porque já é a segunda vez que a Procuradoria da República se manifesta pelo arquivamento
questionamento de prisões que foram feitas dentro do âmbito do parlamento. Nós precisamos ter a coragem de, com clareza, levantar a cabeça nesse parlamento e começar a dizer que nós é quem temos o voto da população para tomar decisões. A gente precisa reequilibrar os poderes do país. Não é desrespeitar o judiciário, não está aqui quem queira o judiciário atrelado ao legislativo, nada disso. Mas está aqui um senador que entende que nós também temos que ser respeitados. Que hoje a gente precisa, pela lei, com um debate sério, responsável, equilibrado, redefinir essas posições e esse limite entre os poderes. Se nós hoje não estamos com clareza na legislação, então cabe a nós responder a todo tipo de posicionamento. Obrigado, senhores. Aí, pessoal, você viu aí que o Carlos Viana ficou pé da vida com o STF, com o Procurador-Geral da República, que mandou soltar o tal do Rubens Oliveira da Costa. O Martito tem o mesmo sobrenome que eu também sou Oliveira. Que roubou os aposentados, né? Segundo ali informações, ele parece que é uma espécie de um sócio do careca do INSS, né? Então é isso, você vê que é muito difícil hoje em dia investigar as coisas no Brasil, né? O pessoal parece que a justiça não quer fazer justiça. Olha que controvérsia, né? A justiça não quer fazer justiça. Então é bem complicado, mas é isso daí, esse é o Brasil, né? Nós temos na presidência da República um condenado em 3 instâncias, né? Um cara que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, né? Mais de uma condenação, 2 condenações em segunda instância, e mesmo assim foi solto numa canetada do STF e foi reconduzido à presidência da República. Realmente é complicado aqui no Brasil, né? Nós vivemos num mundo que está invertido, os valores estão invertidos, está tudo invertido, né? Ser honesto, ser trabalhador, tal, é criticável pela maioria do pessoal da esquerda, né? Agora a bandidagem não, a bandidagem eles defendem, né? Os ladrões, os corruptos, esse povo eles adoram, né? Isso aí eles adoram. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixa também o seu comentário, beleza? Um grande abraço.